gostoso nesta manhã. Glória a Deus, aleluia. Nós temos uma palavra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vem se cumprindo, dia após dia. Mas a Bíblia também nos relata e nos afirma sobre os escolhidos de Deus. Os escolhidos de Deus, eles são formados, eles são até mesmo treinados por Deus. Por que treinado por Deus? A Bíblia vai falar que o povo de Israel ficou 400 anos escravos. Você sabe o que é escravidão? Talvez nós vemos uma pessoa escrava pelo vício das drogas, da bebida. E nós pensamos assim, poxa, o camarada está preso naquele vício por 20 anos. Ou 30 anos. Eu sei que aquele ali é uma escravidão espiritual. Mas agora imagina um povo que crê no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Israel. Está escravo. Mas fisicamente e também mentalmente. Faraó, por sua estratégia, ele tirou o tempo do povo de Israel buscar a Deus. Nessa geração, nos dias de hoje, o diabo está agindo do mesmo jeito, distraindo o povo e tirando o tempo do povo de buscar a Deus. O povo está priorizando mais o bem material do que o espiritual. A Bíblia vai falar que quando Deus faz uma viravolta na vida de Moisés, Moisés passa por 3 etapas da vida dele. 40 anos, cara. 3 etapas. Talvez você fale assim, poxa, eu tenho 50 ou 40 anos, você não passou nem a metade que Moisés passou. Você não passou nem a metade que Abraão passou. Que esses homens que foram chamados. Homens que honrou o seu chamado. A Bíblia vai falar que na Bíblia Sagrada tem homens que teve fraquezas e homens que teve qualidades. A Bíblia é bem declarada, o próprio Senhor Jesus disse que não é para nós ficar escandalizado o que está acontecendo. Jesus disse que é inevitável, vai acontecer. Ai do homem que viu um escândalo. Mas a Bíblia vai nos afirmar sobre o altar. Essa chama tem que estar viva. Você vai ver que a igreja que o Senhor formou através de Pedro. Pedro foi um líder. Jesus deixou a ele. Jesus falou, eu vou partir. Mas sobre ti, Pedro, eu edificarei uma igreja. Então Pedro estava responsável para deixar o altar aceso. Por exemplo, quando Deus escolheu Moisés, Deus escolheu Arão. Arão é da tribo de Levi e Moisés também é da tribo de Levi. Mas olha o privilégio que Deus deu para Arão. Arão, um dos escravos que sofreu, agora ele é chamado de sumo sacerdote. O que o sumo sacerdote faz? O sumo sacerdote é responsável de orar, de interceder. O sumo sacerdote, toda a sua linhagem não trabalha. A Bíblia fala, não trabalha materialmente, trabalha no altar 24 horas. Pastor, o que o senhor quer falar sobre isso? Paulo explica para a igreja de Corinto. Aquele que ministra, coma daquilo que você vive. Se você vive do evangelho, coma dele. Pastor, mas e aí? A Bíblia vai falar que os discípulos, quando Jesus pega em 2 em 2, fala para ele assim, não leva alforje, não leva peça de roupa, não leva nada. Eu fico imaginando na cabeça que eles discípulos, mas quando vai comer o quê?
a casa que tu entrar, e você falar shalom, e te aceitar, fique. Não por muito tempo, mas fique. E se a cidade que você entrar e não te aceitar, te rejeitar, te perseguir, sacode o pé daquela cidade. Porque o juízo que vai vir sobre ele é pior do que Sodoma e Gomorra. Então, sobre esse chamado específico, tem algumas características para a igreja dos dias de hoje. Talvez você, quando eu prego em muitas igrejas, você pode perceber. Você vai em muitas igrejas que os líderes espirituais, que não ora, ou ora por religião, ou vive como religião, você vai lá, você não sente a presença de Deus. Você vai lá, você não vê a manifestação do poder de Deus. O endemoniado entra endemoniado e sai endemoniado. E quando manifesta, não tem ninguém para expulsar. Acontece como que aconteceu naquele dia que Jesus não estava. E veio um homem que trouxe um endemoniado, nenhum dos discípulos conseguiu expulsar. Até que Jesus olha para eles: ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vós sofrereis? Então tem algumas características sobre o altar. A Bíblia vai falar que a vida de Davi foi sobre o altar. A Bíblia vai falar que sobre Abraão, a vida de Abraão foi montar altar. Toda conquista que Abraão tomava posse de alguma terra, altar, sacrifício. E a Bíblia vai também informar que o altar para nós, ele significa perseverança continuamente. Você sabe que muitas pessoas falam assim: pastor, cansa vir à igreja. Talvez cansa. Não cansa. Porque nós não cansamos de fazer o nosso querer. Quantas pessoas que estão aí fora que passou a madrugada? Quantas pessoas estão aí fora que passou a madrugada em vão, curtindo, dançando? Dá uma voltinha de madrugada para você ver. Dá uma volta que você está dormindo, está trancado dentro de casa, não sai. Mas dá uma voltinha para você ver. Quantas pessoas estão sofrendo? Outras pessoas estão precisando de um homem, de uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, para pregoar para ela e falar uma palavra profética e ela a crer. Você sabe por que muitas pessoas estão zombando hoje do Evangelho? Sabe por que muitas pessoas não estão crendo mais no Evangelho? Porque não estão vendo sinais. Olha para você ver, quando você pega o seu celular e você entra no mundo da internet, no Facebook, para você ver, só escândalo. Por que o diabo está fazendo isso? Por que o diabo está fazendo tudo isso? Para escandalizar o nome de Jesus, para ninguém mais crer, para que quando a pessoa fala assim: ali vai um homem de Deus, ali vai um diácono, ali vai um evangelista, ali vai um pastor, ali vai uma pastora, ninguém está temendo mais. Pode mudar, pode falar o título que for, apóstolo, bispo, ninguém está respeitando mais. Mas por que, pastor? Porque a vida de um homem, de uma mulher de Deus, está aqui. A oração de toda manhã que aquele povo fazia diante do altar era o combustível deles. Eles poderiam passar por momentos tão difíceis, tão tenebrosos, mas eles não se curvavam a este mundo. Aqueles homens não curvavam a homens que diziam que eram reis, que diziam que era o próprio Deus. É verdade, meu Deus. Eles não se curvavam. Eles não se curvavam ao problema. Ah, Deus. Por quê? Porque sempre o altar deles estavam acesos, crendo. O povo de Israel sempre acreditou. A tribo de Levi, que era Jequebede, mãe de Moisés, de Arão e de Miriam, sempre acreditaram, aquela família sempre acreditou na promessa da terra prometida, nunca deixou de vacilar na fé, mesmo escrava, nunca, sempre estava aceso à promessa.
Você sabe que a igreja está perdendo uma promessa que Jesus fez. Eu irei ao Pai, mas voltarei para buscar a minha noiva. Aleluia. A igreja perdeu essa essência. A igreja vivia mais, pastora Cida. Antigamente, um louvor, quando era cantado, o povo era batizado com o Espírito Santo. Hoje, até aí, está fazendo louvor, mas sem Espírito. Os cantores perdeu a essência do altar. Antigamente, para fazer um louvor, o camarada orava, jejuava, se santificava. Para evangelizar, orava. Você pode ver que são poucas igrejas que